E o mesmo se diga de Barnabé, de quem o mesmo livro dos Atos dos Apóstolos sublinha, e cito, que era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Na comunidade cristã de Corinto, o fenómeno de falar línguas estranhas apresenta-se, mas Paulo, nas suas cartas, não se mostra demasiado entusiasmado com isso. Pelo contrário, até censura essa manifestação como uma prática que não edifica quem entrar na Assembleia. Paulo vai mais longe e diz, no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, que uma pessoa pode falar todas as línguas, por mais estranhas que sejam, mas se não tiver amor praticado aos irmãos e irmãs, nada é. É assim. Por isso, mulheres e homens cheios do Espírito Santo são aquelas e aqueles que, como Jesus, atuam sob a sua influência, melhor, deixam que o Espírito Santo ou de Deus seja ativo nelas. O sinal inequívoco de que alguém atua sob a influência do Espírito ou sopro de Deus é ver os frutos que a sua presença, a sua palavra e a sua intervenção produzem nos demais seres humanos e no planeta. Se são frutos de libertação para a liberdade, se promovem a autonomia e o protagonismo das pessoas e dos povos, é sinal de que o Espírito de Deus está aí. Foi assim com Jesus. Se eu, diz o texto, se eu expulso os demónios, isto é, se eu liberto maioticamente as pessoas e elas passam a ser elas próprias capazes de dirigirem os próprios destinos, então é sinal de que chegou a vós o reinado de Deus. Já não esta ordem mundial que nós conhecemos e que é perversa. Falar línguas estranhas só por si não prova nada sobre a presença do Espírito Santo. Pode até ser um sintoma de desequilíbrio mental, psíquico. Que eu saiba, é uma atividade que não edifica ninguém. Quando muito, gera confusão e algum espanto, porventura admiração, mas não faz ninguém mudar a sua vida, não faz ninguém tornar-se mulher, homem para os demais. De resto, se alguém fala línguas estranhas e não há ninguém capaz de interpretar corretamente o que está a ser dito, que interessa esse falar? Do Espírito Santo, diz o livro dos Atos dos Apóstolos, que faz falar línguas. Mas acrescenta um dado fundamental, e é este: é que quem ouve falar essas línguas, que o Espírito faz falar, entende na própria língua a mensagem que está a ser dita. Se não há este escutar e entender na nossa própria língua o que outra pessoa está a falar, como se pode dizer que essa pessoa está a falar uma língua estranha sob a influência do Espírito Santo? Que Espírito é esse? Que quem ouve não é edificado, não ouve na sua própria língua e, como tal, não consegue tirar qualquer proveito do que ouve. Ao ver o que já o próprio São Paulo disse a este respeito, também eu tenho de concluir que o Espírito Santo não é de certeza esse mesmo Espírito que falou e atuou ininterruptamente em Jesus de Nazaré e fez dele o homem
integral, o ser humano integral e por autonomásia, com quem todos os outros, mulheres e homens, se hão de finalmente parecer e tornar. Passamos à outra questão. Mensageiros de Deus, será que existem? A verdade é que a Deus nunca ninguém o viu. Nunca. E ninguém. Vemos seres humanos. Alguns destes seres humanos, por sinal bastante poucos, reclamam-se de mensageiros de Deus. Mas será que a criatura humana alguma vez pode ser mensageira do Criador? Sabemos como as coisas, quando entram por aqui, podem perverter-se. Desde logo, porque mensageiros de Deus sempre se autoconsideraram, através dos tempos, todos os detentores do poder político. A começar pelo Imperador e hoje pelo Papa de Roma, monarca absoluto. É verdade. Não estou a agredir, estou a constatar. Reis e faraós sempre se tiveram na conta de representantes de Deus na terra, de ungidos de Deus, de enviados de Deus. Também na Bíblia do Primeiro Testamento, ou Velho, na linguagem das igrejas, as coisas são apresentadas assim, o que foi motivo de muita perversidade por parte da Casa Real de David de Salomão. Conferir concretamente sobre este assunto o meu livro, Nem Adão e Eva, nem Pecado Original, editado pela Campo das Letras. De tal maneira que muitos dos maiores crimes contra a humanidade foram praticados em nome de Deus e por parte daqueles que se apresentavam como representantes de Deus. Havemos por isso de estar vigilantes, para não embarcarmos em situações feitas e acabarmos a canonizar o que é intolerável. Como regra geral, podemos enunciar esta regra: os detentores do poder político e inclusivamente os detentores do poder religioso nunca são representantes de Deus, mensageiros de Deus, nunca. Pela simples razão de que Deus nunca utiliza a linguagem do poder para se revelar. Ouviram bem? É. De Deus só conhecemos o que podemos ver e ouvir em Jesus de Nazaré, que para escândalo nosso acabou crucificado. Em Jesus crucificado é manifesto que Deus nunca se nos revela no poder que oprime, no poder que explora, que excomunga e mata. Nem nunca se revela em quem o exerce desse jeito. E podemos dizer que esse é sempre o jeito de todo o poder, seja político, seja religioso, seja económico ou financeiro. Já prosseguimos.